Olá, tudo bem? Como é que você anda, hein? Tem cuidado da sua saúde? Olha lá, hein? Hoje a gente vai falar de uma doença rara que precisa ser discutida aqui no Brasil, a doença de Pompe. Quem vai explicar tudo pra gente é o Dr. André, que está aqui comigo na tela. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, Andréa. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, eu falei que a doença de Pompe é uma doença rara. Muita gente ainda não conhece essa doença. O que é essa doença, doutor? De fato, é uma doença pouco conhecida. É uma doença muscular, onde a pessoa tem uma fraqueza muscular, tem dificuldade de se levantar da cadeira, subir uma escada, e às vezes até dificuldade de respirar bem à noite por fraqueza da musculatura respiratória, a musculatura do tórax. É uma doença genética, Andréa. Então, é preciso ter uma alteração no DNA para desenvolver a doença. Mas é uma doença rara, por isso que as pessoas acabam não conhecendo a doença. Atinge cerca de 3 a 5 mil pessoas aqui no Brasil, é isso, né, doutor? Essa é estimativa, porque acredita-se que seja um caso para cada 40 mil pessoas, né? Então, quando você faz os cálculos aí para o Brasil, acredita-se que tenha esse número. Só que a gente não tem esse número de pacientes em segmento, em acompanhamento. Então, é bem provável que esses pacientes estejam sem diagnóstico. Pelos sintomas que o senhor falou, ela é parecida com outras doenças, né? Como diferenciar a doença de Pompe? Às vezes é muito difícil diferenciar, porque fraqueza muscular é um sintoma muito frequente e comum no consultório, tanto do ortopedista, reumatologista, neurologista, né? Então é uma coisa realmente inespecífica, né? Uma dica é a dosagem de uma enzima no sangue chamada CPK, que é a creatina fosfoquinase, que é uma enzima é uma proteína que fica dentro do músculo. Quando a pessoa tem uma doença muscular, essa proteína sai do músculo, cai na corrente sanguínea. E quando a gente faz essa dosagem no sangue, a CPK costuma estar alta nos pacientes que têm doença muscular. Então, é uma dica a dosagem da enzima CPK. Acaba sendo uma triagem, né? Então, o aumento da CPK acontece nesses pacientes com doença de Pompe e é uma forma aí de a gente triar e encontrar esses pacientes. Já ir para o caminho do tratamento. Agora, doutor, é a falta de uma enzima que desencadeia essa doença? Exatamente. A gente precisa, as nossas células, elas usam tanto o açúcar como a gordura como principais fontes de energia, né? E a gente precisa metabolizar esses produtos, tanto o açúcar quanto a gordura. E quem faz o metabolismo são enzimas, que são proteínas que quebram esse açúcar e gordura. No caso da doença de Pompe, o paciente tem uma falta, ou uma falta total ou parcial de uma enzima que faz o metabolismo dos açúcares, né? E a falta dessa enzima faz com que se acumule açúcar velho, açúcar mal utilizado dentro da célula, dentro da fibra muscular. E aí a fibra muscular não consegue usar bem o açúcar, falta energia, e aí começa a ter morte e perda das fibras musculares. Por isso que dá fraqueza Que tem muscular. essa fraqueza, né? Ô, doutor, essa doença dá mais em crianças, mais em adultos, mais em idosos? Existe uma faixa etária, já que ela é genética? Ela pode acontecer em todas as faixas etárias, né? A maioria dos casos acontece em criança, adolescente e adulto jovem, mas a gente tem casos, inclusive, de pessoas começando os sintomas depois dos 40, 50 anos. Então, essa é uma grande pegadinha, porque as pessoas acham que as doenças genéticas só acontecem nas crianças, mas elas podem começar também na idade adulta. Então, a doença ela é até dividida em doença infantil e doença na sua forma do adulto, né? Ela se diferencia, doutor, na manifestação, por exemplo, na criança e na fase adulta, pela a gravidade ou o grau? Na criança é mais grave, Na criança é mais grave. A criança ela tem uma dificuldade de se alimentar, de fazer a sucção, de ganhar peso e tem uma dificuldade respiratória muito precoce. Então, são crianças que geralmente vão para a UTI muito precocemente no primeiro ano de vida e na forma infantil é muito frequente ter um envolvimento do coração. O coração não consegue metabolizar os açúcares e o coração ele fica bem grande. E isso é um marco da doença infantil. No adulto, a fraqueza muscular ela envolve os músculos esqueléticos, os músculos do osso, mas não o músculo cardíaco. Então, essa é a grande diferença. Na criança,
envolve o músculo esquelético, da fraqueza, e o músculo cardíaco, no adulto só o músculo esquelético. Agora, é uma doença, então, que atinge os músculos, a gente pensando na criança que ainda está em desenvolvimento, pode atrapalhar o desenvolvimento dessa criança, desse paciente, e também, dependendo da gravidade, pode levar à morte desse paciente? Infelizmente, sim. A forma infantil, que é a forma mais grave, quando ela não é tratada, 80% dessas crianças, nos estudos originais, quando não tinha tratamento, 80% dessas crianças, elas evoluíam a óbito. Então, é uma doença extremamente grave nessa sua forma infantil, principalmente por causa do envolvimento cardíaco e respiratório, né? Agora, doutor, os pais que têm essa doença, o pai ou a mãe, a probabilidade do filho vir a ter, né? É uma doença hereditária? Pode ser que isso também se manifeste no filho? É interessante que, apesar de ser uma doença genética, né, ela é herdada, se a pessoa tem a doença de Pompe, ela não consegue transmitir a doença de Pompe, né? Por quê? Para a doença se manifestar, a gente tem que ter duas cópias do DNA com defeito. Todo mundo tem duas cópias do DNA, uma que veio do seu pai e uma que veio da sua mãe, né? E para a doença se manifestar, as duas cópias têm que estar com defeito. Então, geralmente, o paciente que tem a doença recebeu uma cópia alterada do pai e uma cópia defeituosa da mãe. Só que o pai e a mãe geralmente não têm a doença. Por quê? O pai e a mãe têm uma cópia boa e uma cópia doente. E isso não é suficiente para gerar a doença. Mas o paciente tem as duas cópias doentes. Só que esse paciente, quando vai ter um filho, André, ele só dá uma cópia, ele não dá as duas, porque a outra cópia vai vir do pai ou da mãe, né? Então, a criança do paciente que tem Pompe, ela não vai ter a doença, né? Porque ela vai receber a cópia doente do paciente, mas vai receber a cópia saudável do cônjuge, né? Do pai e a mãe. E aí a criança não desenvolve. Então, isso é interessante. Apesar de ser genética, ela não é passada de uma geração para outra. Uhum. Porque poderia ser algo para se chamar atenção também, né, doutor? Agora, a gente pensando que ela não se transmite, né, de uma geração para outra. Pode completar, desculpa. Não, agora isso é interessante, porque ela não transmite, André, mas se você identifica alguém com a doença de Pompe, os irmãos desse paciente, eles podem ter também. Você não acaba não se preocupando com o filho desse paciente, mas com os irmãos dele, né? Porque os irmãos podem ter recebido as cópias defeituosas do DNA também dos pais, né? Mais horizontal que vertical, pensando assim, né? Exato, exato. Agora, doutor, se a gente pensar no tratamento, é uma doença que tem cura? Ela não tem cura, né? Porque a gente não consegue, não tem hoje tecnologia para modificar o DNA, esse defeito do DNA. Então a gente não consegue curar a doença, mas a gente consegue tratar ela, porque como é uma ausência ou defeito de uma enzima que não está metabolizando os açúcares, a gente consegue repor esta enzima, né? Então isso existe, né? Essa enzima já é projetada e programada como remédio, como medicação. E aí isso diminui esses efeitos, por exemplo, desses sintomas como fraqueza? Sim, diminui tanto a fraqueza muscular, como a fraqueza respiratória e até aquelas alterações cardíacas que eu falei que acontecem na infância. Só que quanto mais tarde chega o tratamento para aquele paciente, vai ficando cada vez mais difícil de você reverter os sintomas, né? Então, para que seja efetivo mesmo o tratamento, tem que ser precoce, tem que ser dado logo o tratamento. Por isso que a gente falou aqui que é uma doença rara, mas que precisa ser discutida, conhecida, até para quem tem essa doença ou conhece alguém que tem, procurar o tratamento imediato, né? Porque o senhor falou, quanto antes o diagnóstico, melhor o tratamento, vai ter mais sucesso esse tratamento, né? Além dessa reposição de enzima, dessa aplicação de enzima, a fisioterapia, nesse caso, pode ser uma grande aliada? Com certeza, né? Eu costumo dizer que a reposição da enzima é só um dos pilares, dos vários pilares que a gente precisa oferecer para o paciente para dar suporte como tratamento, né? Aí envolve fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, suportes de nutricionista, suportes de pneumologistas, né? Precisa de fonoaudiólogo para poder fazer o suporte, porque dá fraqueza também da musculatura de deglutição. Então, geralmente, esses pacientes, André, precisam de um time
multidisciplinar, né, com vários profissionais de várias áreas para cuidar desses pacientes. Não apenas o médico prescrevendo o remédio, mas sim vários profissionais ajudando. E a capacidade como um todo tem que ser trabalhada, né? A comer, se mover, né? A fala também pode ser comprometida, né? Pode. Então tem que pensar. Na fase adulta, quando ela se manifesta, é como a pessoa tem que se reaprender a viver, reaprender a caminhar com esse distúrbio, com essa doença. Exatamente, exatamente. É uma reabilitação, né? Você habilitar a pessoa novamente para o dia a dia, para as funções dela de rotina, né? É isso que a gente foca no tratamento, reabilitar o paciente. Agora, esse tratamento, né, quando o paciente já começa com esse tratamento, a ter esse contato com os especialistas, a procurar ajuda, como é que fica a qualidade de vida? A pessoa consegue ir retomando aos poucos? O objetivo maior do tratamento é a gente parar a progressão da doença, né? Então, quando a gente repõe essa enzima que está faltando, às vezes a gente não consegue reverter as perdas que aconteceu, né? Mas a gente consegue, e esse é o principal objetivo, a gente parar de progredir. Mas o que acontece muitas vezes é que esses pacientes chegam para a gente sem nenhuma reabilitação, sem nenhuma fisioterapia, sem nenhuma adaptação do seu dia a dia, né? Então, quando você introduz isso na rotina dele, fazer atividade, fazer os treinos de deglutição com o fonoaudiólogo, de fazer o trabalho respiratório com o fisioterapeuta, ele melhora a qualidade de vida, né? Ele melhora a fadiga, melhora a dor, melhora o cansaço. Então, eu diria que o tratamento como um todo, o conjunto desse tratamento, melhora o paciente, né? E a gente consegue, sim, melhorar a qualidade de vida e muitas vezes a gente consegue parar a progressão da doença. Olha, é uma boa notícia. Doutor, no caso da alimentação, né? A gente sabe que alguns alimentos são importantes, ricos em nutrientes. Também é importante o paciente que tem essa doença se atentar ao que ele come? Sim, aqui é muito importante que a dieta seja uma dieta rica, por exemplo, em proteínas, né? O paciente precisa ter uma dieta rica em proteínas. Desculpa, ele não pode abusar em carboidratos, mesmo assim, a gente sabe que é um problema do metabolismo dos carboidratos, mas ele não pode abusar do carboidrato, porque senão ele começa a converter isso em gordura, engorda, e esse ganho de peso não é bom para quem tem uma fraqueza muscular. Já está fraco, né? Não consegue se sustentar, né? Então, o tratamento nutricional é extremamente importante, envolve isso, um bom controle calórico e um alto teor proteico. Isso no adulto, né? Na criança é um pouco contrário, a criança geralmente está desnutrida, né? Ela não consegue se alimentar direito, aí você tem que aumentar realmente o aporte calórico para que ela ganhe peso, né? O adulto geralmente ele está com sobrepeso, né? Então essa é outra diferença que a gente vê das formas infantis para as formas do adulto. Doutor, o senhor observa que essa doença se manifesta mais em homens ou mulheres? Não existe uma diferença entre sexo, né? Então, ela pode se manifestar tanto em homens como em mulheres, né? Então, não tem uma predileção de envolvimento entre sexos. Agora, doutor, ao perceber, né, desconfiar que tá algo acontecendo errado, tá diferente, procura qual especialista a princípio? A gente, quando uma pessoa tem uma fraqueza muscular, né, o especialista que é mais apto para avaliar a fraqueza muscular é o neurologista, né, porque ele consegue. Às vezes as pessoas acham estranho, mas o neurologista que vai cuidar de problema de músculo. Sempre já pensa no ortopedista, né? O ortopedista que faz o movimento e tal, mas o nosso movimento. Ele é controlado pelo sistema nervoso central e periférico, que envolve o comando do cérebro, quero movimentar, envolve a medula espinhal, que é o caminho da informação, envolve os nervos que saem da coluna e envolve o músculo, que é o órgão que faz a contração, né? Então, quando o neurologista está diante de alguém com fraqueza, André, ele faz todo o raciocínio diagnóstico e investigação para tentar identificar de onde está vindo essa fraqueza. É um problema do cérebro? É um problema da medula? É um problema do nervo ou é um problema do músculo? Por isso que um quadro de fraqueza é melhor avaliado por um neurologista que tem essa visão mais ampla
do sistema motor. E vai saber dar dar diagnóstico, mais preciso, né? A gente até fica pensando muito na fase adulta, essa questão da fraqueza, muito mais da fase adulta para a fase dos idosos, né? Que isso já é mais comum, né? Então tem que prestar muita atenção para não confundir com outros sintomas de outras doenças, né, doutor? Porque às vezes o paciente com uma doença de Pompe, ele começa a investigação realmente com um ortopedista, com um reumatologista, né? E aí esses profissionais também eles precisam conhecer da doença, né? E uma vez identificado, fraqueza muscular, que geralmente é fraqueza muscular da cintura escapular, que é essa região aqui do ombro, ou da região do quadril, né? Identificando isso, e geralmente os pacientes com a CPK alta, né, eles precisam ser encaminhados para o neurologista. E na criança, que eu não falei, André, geralmente o neuropediatra, né, é o profissional especialista apto para avaliar quadros de fraqueza na criança, atraso de desenvolvimento da criança, né? Então é o neuropediatra, que é o neurologista infantil. Agora, se não houver o tratamento correto, né, ou se não houver o tratamento, o paciente pode ficar muito debilitado, até acamado? Pode evoluir com cadeira de rodas, pode ficar acamado, é uma doença que pode ser incapacitante, né? Ela é progressiva, né? Ela vai havendo perda muscular progressiva ao longo dos anos. Doutor, e o senhor avalia que os estudos acerca dessa doença estão avançados? Muito tem se pesquisado, falado sobre isso, até para ajudar nesse tratamento, já que a cura ainda não existe? É uma doença muito estudada, viu, André? Então, apesar de ter, por exemplo, um tratamento hoje disponível para a doença, a gente tem outras linhas de pesquisa com tratamentos adicionais que estão sendo investigados para a doença, né? Porque o tratamento que a gente tem hoje, ele, como você falou, não tem cura, ele não reverte a doença, né? Então, está se buscando melhoria nesse tratamento medicamentoso, né? Então, é muito estudado, sim. Tem muita pesquisa, muitos estudos relacionados à doença de Pompe ainda, aqui no Brasil e no mundo. Às vezes as pessoas têm receio de procurar o médico, geralmente, ainda mais nessa época, né, as pessoas evitam ir ao médico, nessa época que eu falo da pandemia do novo coronavírus, mas é importante sempre procurar um especialista, né, doutor? Não ir arrastando a doença ou se automedicando, porque pode ser pior aí no final, né? Com certeza, não pode deixar para depois, né? São sintomas que são muito debilitantes para o paciente, né? E quanto antes, como o doutor falou, melhor. Doutor André, meu xará, quero te agradecer pelas explicações e te fazer mais um convite, topa? Pode sim, claro. Volte sempre que quiser, o quadro Saúde é Vida está de portas abertas para o senhor, combinado? Combinado, eu agradeço, Andréa, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouco mais dessa doença e poder ajudar as pessoas aí que estão em casa. É isso mesmo. Muito obrigada e obrigado você também que esteve comigo e com o Dr. André até agora. Como ele falou, se informe-se e procure ajuda médica sempre que for necessário. E até nosso próximo encontro, hein? Fique bem, tchau!